Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia do terceiro domingo do tempo comum ano litúrgico A. Se você ainda não é inscrito nesse canal, toque aí, se inscreva para receber as notificações de novas publicações de homilias dominicais e solenidades. Os textos que nos são apresentados para reflexão nesse terceiro domingo, com a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo de 23 até o capítulo 9, versículo 3. O salmo é o Salmo 26, como segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 13, depois versículo 17. O Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo de 12 a 23. O tema desse final de semana que a liturgia nos apresenta é vocação. No entanto, não só a vocação do seguimento de Jesus, mas também a vocação do povo de Deus, que é uma vocação à liberdade e uma vocação a viver unidade na comunidade, em comunhão com os irmãos. A primeira leitura traz essa reflexão do povo de Deus que havia perdido a liberdade. Mas como esse povo tem vocação à liberdade, Deus nunca permitirá que seu povo permaneça para sempre na escravidão, no cativeiro. E a primeira leitura traz esta realidade das tribos de Israel, que havia se afastado de Deus e acabou sendo levada para o cativeiro e ainda muitas vezes sofreram invasões que foi aos poucos acabando com essas tribos. A primeira leitura cita duas tribos, Neftali e Zabulon, que eram das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel eram os filhos de Jacó, que se tornaram as tribos de Israel e, consequentemente, o povo de Deus. Com o passar dos anos, da história desse povo, houve um rompimento entre as tribos, ficando as 10 tribos do norte para um lado e do outro as tribos do sul, que eram apenas duas, Judá e Benjamim. E os ataques constantes dos inimigos foram destruindo esta família, estas tribos que havia sido constituída por Deus. E a citação de Benjamim e Judá como tribos separadas é porque Deus havia escolhido estas tribos para que elas permanecessem e dela sairia aquele que seria o Messias, o Salvador. Enquanto que as outras 10 tribos foram com o tempo sendo destruídas e todas acabaram sendo invadidas e povoadas por povos pagãos. E no final só ficou a tribo de Judá,
tornando-se assim real a profecia anunciada por Deus de que a tribo de Judá seria a tribo que nasceria o Salvador. Mas a primeira leitura é uma promessa de Deus que este povo que vivia no cativeiro seria libertado. Aí o profeta coloca como o alegre ceifador que tem uma grande colheita, como soldados na batalha que tem os despojos dos inimigos sendo repartido. Dentro dessa perspectiva, nós caminhamos naquela convicção que Deus não permitirá que seu povo permaneça no cativeiro e dirige esse povo para o caminho da liberdade. A liberdade acontecerá não só pelo fato de sair do cativeiro físico que eles viveram do Egito, na Babilônia, mas também o cativeiro que muitas vezes se cria dentro da comunidade, onde há partidos, onde há desunião. E onde há partido e há desunião, não há liberdade. Exatamente isso que São Paulo ensina à comunidade de Corinto. Na realidade, São Paulo está preso em uma outra cidade, é visitado por uma família, a família de Cloé, que relata o que está acontecendo dentro da comunidade. Diz a família de Cloé, uns dizem que é discípulo de Cefas, outros que é de Paulo, outros que são de Apolo, e São Paulo fica muito triste com aquilo, porque ele sempre ensinou nas comunidades que ele fundou a unidade. E ele começa a escrever uma carta para que um membro da família de Cloé leve para a comunidade e seja lida. O que ele escreve nessa carta? Ele escreve: não foi Paulo, não foi Cefas, não foi Apolo que foi crucificado, que morreu por vós, mas foi Cristo. Por isso, nem Paulo, nem Cefas, que é Pedro, nem Apolo são alguma coisa. Cristo, que deve ser seguido, amado e que na comunidade seja o ponto de unidade. E aí entendemos a reflexão da vocação à unidade, porque nenhuma comunidade subsiste se não viver a unidade em Cristo. E aí depois São Paulo, para recuperar esta comunidade, recuperar a unidade da comunidade, escreve muitas outras cartas falando sobre os membros, a importância que cada membro tem na comunidade e tantos outros temas que ele vai apresentar para que haja unidade na comunidade. E aquele povo que havia sido disperso das tribos de Israel por causa do afastamento de Deus, são visitados por Jesus no dia de hoje, no Evangelho de hoje. Infelizmente, esse povo foi perdendo a sua identidade
e a região do Jordão e além do Jordão, mesmo sendo a parte destinada às tribos de Israel, como Neftali e Zabulon, estas regiões começam a ser totalmente povoadas por povos pagãos. Exatamente hoje, no Evangelho, Jesus se dirige a essa região para ali resgatar o povo de Deus que havia se perdido. E para que Jesus pudesse resgatar este povo, ele quis chamar pessoas para que, na vocação que eles precisavam viver como discípulos, como apóstolos de Jesus Cristo, ele vai ao encontro para convidá-los a fazerem parte desse trabalho missionário. Ali onde Jesus vai começar o seu ministério é uma região litorânea. Ele passa pela praia e vê dois irmãos trabalhando, lançando as redes ao mar. Os irmãos são André e Pedro. Eles chamam esses irmãos para que eles se tornem seus discípulos e serem formados para que depois tornassem pessoas maduras na fé, apóstolos, para anunciar a libertação do povo em toda a face da terra. Imediatamente, André e Pedro escutam o chamado de Jesus, deixam tudo para segui-lo, para ir em uma outra pescaria. Agora não mais pescariam peixes, mas pescariam almas para o reino de Deus. Jesus continua chamando. Ele caminha mais um pouco, encontra dois outros irmãos, Tiago e João, que estavam também pescando. No entanto, estavam com uma dificuldade. Estavam com as redes rasgadas. Provavelmente haviam pegado algum enrosco e consertavam as redes. Para quem é pescador, não há nada mais do que inconveniente do que ter as redes presas em enrosco. O Evangelho quer dizer que aqueles irmãos estavam com problemas. E Deus não chama somente quem está com a situação resolvida. Chama também pessoas com dificuldades na vida. Porque é Ele que vai ajudar essas pessoas a resolver as suas situações difíceis e ajudá-los na caminhada do anúncio do reino de Deus. Estes também deixam os barcos, deixam o seu pai, Zebedeu, e vão seguir Jesus na missão de anunciar o reino de Deus. E é de fato esta realidade que Deus quer levar-nos a termos consciência da nossa vocação. Até hoje, Jesus caminha um pouco mais
chamando pessoas, irmãos, para que deixam tudo que possui até então em segundo plano para colocar em suas vidas o plano de Deus. O plano de Deus é universal. Por que universal? Porque Ele quer primeiro salvar cada pessoa individualmente. Quando a pessoa for tocada pelo seu chamado, como foram Pedro, André, Tiago e João, ele chama cada um de nós. E quando somos chamados, ele nos envia em comunidade, para que possamos atingir todo o mundo, todos os seres humanos. E um dia, todos nós possamos viver a nossa principal vocação, que é a vocação de filhos de Deus na eternidade com Ele. Que possamos buscar a liberdade. Não nos deixarmos escravizar pelos inimigos. Que nós possamos viver a unidade nas nossas comunidades. Nós não podemos ser discípulos de ninguém, a não ser de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que une a todos, nos conduzirá a cada dia a uma experiência de salvação. E ao chamado de Jesus, deixemos tudo para segui-lo, como fizeram os primeiros que foram chamados para realizar o projeto de Deus no coração da humanidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.